Olá, eu sou Marcos Evandro Garini, vou proferir a palestra Gestão Educacional Transformadora e professor intraempreendedor aqui no primeiro CONAT, Congresso Online de Tecnologias na Educação. A gente falar um pouquinho da nossa palestra, ela tem três grandes temas, né? O intraempreendedorismo, a cultura organizacional intraempreendedora e o professor e a gestão educacional, né? A gente entende que o intraempreendedorismo é algo que deve ser valorizado dentro das instituições, principalmente das instituições de ensino, que vai mudar um pouco dessa questão da cultura organizacional, né? Essa cultura organizacional intraempreendedora, e vai potencializar uma gestão educacional transformadora, ou seja, que quer mudança, que busca um novo patamar aí de gestão, né? Não é só a gestão tradicional de manter os resultados financeiros, de marketing, de pessoas, mas um novo patamar da organização como um todo, né? Pensar de forma estratégica. Nosso objetivo da palestra é possibilitar reflexões acerca do professor intraempreendedor na gestão educacional, favorecendo o alcance de melhores resultados e a superação dos desafios da própria instituição de ensino, tá? Esse é o nosso conteúdo, espero, ao final da palestra, alcançar esse objetivo, ok? Posso contar com vocês? Vamos iniciar a nossa jornada? Preparados? Legal. Nosso primeiro tema é sobre intraempreendedorismo, tá ok? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Você sabe o que é intraempreendedor? Você é uma pessoa intraempreendedora? Você conhece pessoas intraempreendedores? Acho que essas são algumas questões para a gente iniciar essa reflexão e esse bate-papo. O que é intraempreendedor? Vamos lá. O intraempreendedor é o empreendedorismo aplicado às organizações. A gente sabe que tem três tipos de empreendedorismo, ou tem mais, né? Mas principalmente tem o empreendedor, né? Que é o empreendedor que monta um negócio. Tem o intraempreendedor, que é esse empreendedor corporativo ou interno. E o empreendedor social, aquele que lança novas empresas ou trabalha no terceiro setor com resultados de impacto social, tá? Então, são esses tipos. É lógico que tem o prefeito empreendedor, o vereador empreendedor, tem várias figuras, digamos assim, que a gente pode chamar de empreendedores, né? Mas a gente está falando aqui do intraempreendedorismo, que é essa pessoa dentro de uma organização que se destaca. Vamos dar um exemplo. É um funcionário inquieto, você é um funcionário inquieto, que reconhece oportunidades de inovação, e melhoria na organização e está pronto para participar ou implementar novos projetos. Essa pessoa que não fica parada, ou aquela pessoa que não se conforma com alguns resultados. Sempre foi assim. Para esse intraempreendedor, essa coisa de falar assim, sempre foi assim, né, não traz resultados, ele quer mudança. Sempre foi assim, mas a gente pode fazer diferente, que busque resultados. Então ele enxerga essas oportunidades, né, dentro de uma organização e está pronto aí para participar desses projetos, liderando, colaborando de alguma forma, tá ok? Bacana, né? E aí, você é um intraempreendedor? Vamos lá, vamos falar um pouquinho dos comportamentos, né? Ou as competências empreendedoras. São várias competências, tá, gente? Essa aqui, a referência é o Sebrae, tá? Eles têm um curso chamado Empretec, que é uma referência também nessa questão de comportamento empreendedor, desenvolvimento de comportamento empreendedor. É um curso bacana, mas eles tratam essas 10 competências que foram discutidas por vários teóricos e eles aglutinaram essas competências, tá? Tem outras, mas essas que a gente vai trabalhar aqui. Uma pessoa empreendedora ou intraempreendedora é uma pessoa que busca oportunidade e tem iniciativa. O que é isso? Ela está lá buscando sempre as novas oportunidades. E ela tem iniciativa, ela não fica estática, ela vai buscar isso e vai correr atrás. É uma pessoa que corre atrás dos sonhos, sabe? É uma pessoa persistente. Por quê? Porque não é num primeiro momento ou num primeiro obstáculo que ela vai desistir. Ela persiste até conseguir essa capacidade. Ela tem um comprometimento, ela é comprometida com os resultados, comprometida com o cliente, comprometida com a organização, né? Então, é uma pessoa que tem um comprometimento.
exigência de qualidade e eficiência. Quer dizer, não é qualquer entrega, tem que ser uma entrega com qualidade, de forma eficiente. É lógico que a gente, às vezes, não entrega com aquela qualidade que a gente espera, mas tem sempre aquela ideia do ciclo, né? O ciclo PDCA, que muitas vezes fala, o FOFA, né? Desculpa, ciclo PDCA, né? Que você avalia o seu processo sempre, né? É um contínuo de aprendizado, de melhoria contínua, né? Acho que é uma coisa que é importante nessa questão da qualidade e eficiência. Corre riscos calculados. Opa, o que é isso? Assim, vamos pensar no empreendedor que está montando um negócio. Ele está investindo uma grana. Ele está correndo um risco lá, né? Ele pode perder aquela grana de um dia para a noite, como muita gente perdeu aí na pandemia, né? Mas é um risco calculado, então ele se planeja, né? Ele avalia todas as possibilidades, faz um planejamento e consegue vislumbrar lá na frente o retorno desses recursos que ele teve. Lógico que situações externas podem acontecer, né? Mas ele corre um risco calculado, ou seja, um risco planejado, tá? Que assim, tende a não acontecer se está bem planejado. Essa é uma diferença também do que a gente chama do empreendedor, por necessidade e por oportunidade. A necessidade, muitas vezes, ele empreende isso porque ele precisa um ganha-pão, um recurso. E aquele por oportunidade é aquela pessoa que identificou a oportunidade e se planejou para lançar o seu novo negócio. É uma pessoa que estabelece metas, ela sabe o que ela quer, tá? Então é uma pessoa decidida, ela tem um compromisso com as metas, ela vislumbra onde ela quer chegar. Então isso é bem interessante, dentro do projeto e dentro da sua própria vida, né? Busca de informações, é uma pessoa que está sempre fazendo cursos, lendo, conversando com pessoas, entendendo quais são, vamos dizer assim, os cenários, né? Os cenários que estão acontecendo, internos e externos da própria organização. Então, é uma pessoa atenta a essas questões das informações. A pessoa que planeja, né, e monitora sistematicamente, ou seja, ele faz um planejamento e vai monitorando os resultados. É uma pessoa bem organizada nesse sentido, né? Então, são competências empreendedoras. É importante, nós, na nossa cultura, muitas vezes, uma cultura do fazejamento, já sai fazendo, né? Esquece do planejamento, né? Que é muito importante para que os resultados realmente aconteçam. Você demande mais esforço no planejamento do que na execução, né? Esse é o ponto aí, digamos assim, desse comportamento. Persuasão é uma pessoa que busca convencer as pessoas, não de uma forma negativa, não, mostrar para elas que é importante elas participarem desse projeto, que aquele projeto é importante, que vai ter bons resultados, é trazer elas para o time. E ter uma boa rede de contatos, gente. Isso é fundamental. É conhecer pessoas, porque nem todas essas competências, pode ser competências técnicas, você tem. Então, você tem que conhecer pessoas que têm essas competências técnicas para te ajudar, para colaborar em algum projeto. Então, isso é bem importante ter essa rede de contatos. Independência, né? Uma pessoa independente, autônoma, né? E autoconfiante. Ela confia que ela vai conseguir, tá? Então, são competências empreendedoras. A gente tem que ter todas essas? Não necessariamente. Umas a gente tem mais forte, outras mais fracas. O importante, que a gente vai ver em seguida, é esse autoconhecimento. Saber quais são essas competências que eu tenho, quais eu preciso melhorar, quais eu preciso, de repente, ter uma parceria para me ajudar, né? Então, conhecer pessoas que têm outras competências e agregar. Acho que esse é o ponto bem importante. E é legal quando a gente fala também de competências empreendedoras, é esse autoconhecimento. Tem várias ferramentas, tá? Uma das ferramentas é o locus de controle. O que é o locus de controle? A gente tem aí algumas pesquisas da psicologia indicam que tem dois tipos de controle, né, que as pessoas têm. É o locus de controle interno e o externo. Que quer dizer isso? O locus de controle interno, a pessoa se, digamos assim, eu causei isso, eu tenho controle da circunstância, consigo que as coisas aconteçam. Quer dizer, ela se compromete, tá? Ela se responsabiliza. E o locus de controle externo? Foi falta de sorte,
não tenho controle das circunstâncias. Ah, não há nada que eu possa fazer. Ah, é a culpa do governo, é a culpa do meu chefe, é culpa da empresa, é culpa de alguma coisa. Então, você culpa sempre alguém externo. Então, eu acho que é uma coisa que é importante a gente avaliar. E aí, você tem mais forte o locus de controle interno ou externo? Você mais delega ou mais coloca a culpa em pessoas externas, situações externas, ou se responsabiliza pelos resultados? É assim, esses locos, ele é um contínuo. Às vezes você está mais, tem o locus de controle interno, às vezes mais locus de controle externo, mas assim, em geral, o empreendedor, o intraempreendedor tem o locus de controle interno mais forte, porque ele se responsabiliza pelos resultados, tá bom, gente? Legal, né? E aqui, a janela de Johari, vocês conhecem? Também uma ferramenta de autoconhecimento, bem interessante. A gente não vai detalhar aqui, mas assim, é como um quadrante, né, uma janela, que tem um lado que é um pedaço que é eu aberto, eu público, eu mostro quem eu sou para as pessoas, tá? Ah, eu sou gente boa, sou querido, tal, ele vai mostrando, né, eu sou competente, tal, ele vai mostrando isso para as pessoas, e ele realmente é. Mas aí tem um outro lado, né, que essa parte verde aí, eu oculto, privado, é aquilo que eu não mostro para as pessoas. Eu sei que eu sou, mas eu não mostro para as pessoas, tá? É bem interessante, quer dizer, eu sou tímido, então eu não me mostro tímido para as pessoas, eu me mostro um falso extrovertido, digamos assim, né? Então, faço outras estratégias aí, né, para não mostrar esse meu lado. Então, acho que é uma coisa que é importante, estar atento a isso. E aí tem o eu cego, né? O que quer dizer isso? Mas não é conhecido por mim, mas é conhecido pelas pessoas, que é aquilo que a gente chama de feedback. Quando a pessoa dá um feedback para você, ela está te mostrando algo que você não conhecia de você mesmo, que é o autoconhecimento, né? Então você está mostrando, olha, você não se comprometeu em tal coisa. Então, em algumas situações você não tem um comprometimento. Então você, opa, eu sempre achei que eu tinha um comprometimento, mas agora você me falando tal situação, entendi que eu não tenho esse comprometimento tanto, ou não tenho foco com os resultados, ou não busco a qualidade, ou sou muito autoritário, ou sou muito, digamos assim, centralizador. Alguma coisa que alguém te mostra diante de um feedback, né? Por isso que você tem que estar aberto ao feedback. Isso é uma coisa importante aí para vocês, tá? Olhar, entender o feedback como um presente, tá bom, gente? E tem o eu desconhecido, que é aquele lado que nem você sabe muito bem. Só vai eclodir, tá lá adormecido no seu inconsciente, só vai eclodir quando tiver alguma situação, alguma coisa que possa mostrar esse lado desconhecido seu para as pessoas. Então, essa é uma das formas aí também de autoconhecimento. Ok, gente? Gostaram? Legal. Então a gente vai aí para uma outra etapa da nossa palestra, né, sobre a cultura intraempreendedora nas organizações, tá ok? Vamos lá? Bom, então vamos pensar, o intraempreendedor na organização, você é uma pessoa intraempreendedora. O desafio desse intraempreendedor o desafio de ser aplicado a um contexto onde o intraempreendedor não tem controle sobre as relações que são estabelecidas na organização. Ou seja, uma coisa é você ser um empreendedor, o negócio é seu, então você tem controle da situação. Agora você está dentro de um outro contexto, de uma organização que tem outras relações sociais ali estabelecidas, relações de poder. Então, é sempre mais desafiador. Não impossível, mas é desafiador o empreendedor se mostrar nessa situação, né? Mostrar seus comportamentos, demonstrar sua situação. Então, acho que é uma coisa que é importante a gente analisar, tá? Mas, quando a gente fala dessa questão, né, da cultura organização intraempreendedora, a gente tem que entender que essas instituições precisam, né, valorizar a inovação e as novas maneiras de fazer, tá? Os colaboradores possuem maior nível de responsabilidade.
Uma coisa que é importante, né? Vamos olhar um pouquinho das instituições de ensino hoje, depois desse processo todo aí de pandemia, de ensino remoto, que muitas tiveram que inovar, ter novas maneiras de fazer educação, né? Em colaboração com as famílias, em colaboração com a sociedade, utilizando os recursos tecnológicos como meio, né? E aí você também teve aí, digamos assim, o home office. Então, o que é home office? O home office você tem que delegar a responsabilidade para a pessoa. Você não está controlando o trabalho, ela não está batendo mais ponto lá na empresa, né? Então, você tem que controlar pelos resultados, por outras formas. Então, isso quebrou um pouco também aquele gestor que não, tem que estar aqui às 8, sair às 6, e ficar cobrando, o cara não pode nem tomar café, né? Aquela coisa. Então, já quebra um pouco isso. Você dá mais responsabilidade para as pessoas. Por outro lado, a instituição entende que talvez aquele nível de hierarquia não precisa, né? Muitas coisas vão ser repensadas. Todos são responsáveis pelos resultados, então você vai cobrar o resultado, né? Então, você está participando desse projeto, o resultado é esse, vou acompanhar, né? Não preciso cobrar que ele esteja na empresa todo aquele momento. Essa era a situação, né, que a gente está vivendo aí com o Covid. Todos aprendem, inclusive, com os erros. Acho que é também uma outra situação bem importante, né, de a gente avaliar os aprendizados, né? A gente tem a gestão do conhecimento, que é uma ferramenta aí bem importante para a gente trabalhar essa questão. Apoia aos que fazem, então apoia aqueles que têm iniciativa, que estão buscando inovar, escutar esses colaboradores. Então, é uma organização intraempreendedora, está atenta a essas questões. E recompensa o sucesso, compartilha os resultados. Às vezes a recompensa não é uma recompensa financeira, às vezes é de valorizar a pessoa, valorizar o trabalho, de mostrar para as outras pessoas o quanto ele conseguiu os resultados que foram alcançados. Então, são recompensas bem interessantes, né, de ir compartilhando esses ganhos. Não é o ganho da empresa, nem do gestor, é de todos, né? Acho que essa é uma das coisas importantes aí nessa questão da cultura organizacional intraempreendedora, tá bom, gente? E aí tem um ciclo, acho que é um ciclo virtuoso, né? Quando você é uma organização intraempreendedora, os colaboradores estão gerando ideias. Essas ideias vão possibilitar inovações. E aí vai ser sempre, e aí inovar nessa organização intraempreendedora. Então é sempre um ciclo virtuoso. Acho que é importante a gente entender essa questão, tá? Mas a organização não valoriza, não. Mas assim, é um processo, gente. A cultura organizacional se muda de uma hora para outra. Você vai se construindo. Eu acho que a gente está numa situação de muitas mudanças e acho que é um momento de aproveitar isso, né? Principalmente na área de educação. E aí a gente olha também um pouco o que a gente chama das organizações, né, orgânicas, né? Então você tem aí um modelo tradicional de organização, né, que é aquele modelo onde o espaço é delimitado por áreas, departamentos, divisões. Eu já trabalhava numa empresa que não tinha mesa. Acho que eu achava muito interessante. Cada um tinha que pegar o seu laptop e sentava lá. Se o dono da empresa, o CEO da empresa chegar atrasado, ele tinha que sentar no outro canto, não sentava naquele canto que ele sentava regularmente, né? Então, era uma coisa bem interessante essa questão de quebrar um pouco essa hierarquia, de ter uma nova forma de... Então, o gestor não ficava naquela salinha, ele ficava junto com as pessoas tinham maior abertura para conversar com ele. É bem interessante, é um modelo mais orgânico, né? Então, no modelo tradicional, as tarefas e responsabilidades são previamente traçadas, o perfil empreendedor é pouco expressivo, não é que não exista, mas é pouco expressivo. O relacionamento é hierárquico, as tomadas de decisões são centralizadas de cima para baixo, pouco ou nulo espaço para mudanças e inovação. Já o modelo orgânico não, é um fluido, com projetos, você trabalha por projetos, você vai trabalhar com equipes, com times que têm determinadas competências, isso é bem importante, bem interessante. Atuação compartilhada focada em objetivos comuns, perfil intraempreendedor expressivo, que às vezes é valorizado essa iniciativa, relacionamento colaborativo,
as pessoas aprendem de forma colaborativa, a tomada de decisão descentralizada, quer dizer, as pessoas têm uma certa autonomia. É lógico que tem questões que vão envolver dinheiro, recursos, tal, que segue outros níveis aí de tomada de decisão, mas você tem uma certa, digamos assim, autonomia para algumas decisões, oportunidades para mudanças e ações inovadoras. Então, o modelo orgânico ele vem sendo construído. Não são todas as empresas, às vezes é um misto de modelo tradicional com orgânico, isso é possível. Então, é importante estar atento a essas questões, tá bom, gente? E o professor intraempreendedor e a gestão educacional transformadora? A gente chega nesse ponto, né? Qual o papel desse professor, dessa professora, né? Intraempreendedora dentro dessa gestão educacional transformadora. Aí vou falar um pouco, eu acho bem legal esses 10 mandamentos do intraempreendedor. Pinchot é o pai aí do intraempreendedorismo, então ele traçou, tem vários artigos, textos, livros, ele traçou esses 10 mandamentos do intraempreendedor. Vamos ver o que você acha. Olha, primeiro, é mais fácil pedir desculpas do que permissão. E aí? Eu acho bacana essa afirmação. É mais fácil pedir desculpa do que permissão. Ou seja, ele vai fazer, né? E aí depois ele pede permissão. É isso, toma iniciativa. É isso. Esse é o intraempreendedor para ele. Execute qualquer tarefa para desenrolar o projeto, independente da sua função. Eu tenho que fazer, eu estou cuidando de outra coisa, mas o problema está parado ali, vou tentar resolver. Se tiver que servir cafezinho para os caras ali, para o cliente, eu vou lá servir cafezinho. Se tiver que pegar a cadeira e organizar a sala para fazer a capacitação que está prevista naquele projeto, eu vou fazer isso. Então, é isso, a gente desenrola o projeto. É um cara ativo ali, que busca. Chega ao trabalho a cada dia sem medo de ser demitido. Olha só. Chega ao trabalho a cada dia sem medo de ser demitido. Ou seja, você pode ser demitido a qualquer momento, mas você sem medo de ser demitido. Porque você já não está pedindo permissão, está pedindo desculpas. Né? É bem interessante. Recrute uma boa equipe. Trabalhar com boas pessoas, gente boa, com competências que possam agregar as suas. A gente já falou do autoconhecimento, né? Tem que saber quais são as minhas competências e quem eu posso chamar para agregar, né? Não vou trabalhar com gente igual, tem que trabalhar com gente que traga, que contribua, tenha novos olhares, né? Acho que eu gosto muito dessas equipes interdisciplinares. Eu gosto muito quando o professor, por exemplo, trabalha, professor de história e geografia, faz projetos interdisciplinares, professor de literatura. Eu acho que, assim, a gente ganha tanto com isso, né? As escolas deviam potencializar isso, trabalhar por projetos. Peça conselhos antes de pedir recursos. Então, é assim, você ir lá falar com o seu gestor mais próximo, falar o que você acha dessa ideia, o que você me sugere, tentar escutar, até ser escutativa, tá? Dê crédito e celebre vitórias, assim, dê crédito às pessoas que colaboraram, não fique falando que foi eu, não, eu consegui. Não, nós conseguimos, é um trabalho coletivo de todos, obrigado, agradeça, celebre, acho que essa é uma postura bacana. Mantenha a mente e o interesse da empresa e dos clientes quando quebrar as regras. Mantenha em mente o interesse da empresa e dos clientes quando quebrar regras. Assim, se tiver que quebrar alguma regra, né, para facilitar algum processo, é sempre o interesse da empresa e dos clientes. É lógico, com ética, sem respeitar as questões legais, mas o que é possível ajudar a quebrar alguma regra para tentar ajudar? Sempre foi assim. Sempre foi assim, não dá, né? A gente tem que mudar, né? Reconhece e honre seus patrocinadores. Quem são os patrocinadores? Aquelas pessoas que estão te valorizando, que estão te dando apoio nesse momento de você buscar aí um trabalho, um projeto, né, dentro da organização. Então, são esses patrocinadores, tá? Acho que é bem importante reconhecer e honrá-los. Prometa menos, entregue mais. Ou seja, faça aquilo que as empresas sempre de sucesso fazem, assim. Você vai vender alguma coisa, você tem que entregar mais do que você está vendendo, quer dizer, você está ganhando o cliente, né? Então, acho que é importante ter essa questão de prometer menos, né? Entregar mais, né? Opa, nossa,
Era isso que era previsto, você conseguir entregar aquilo tudo, nossa, que bacana. Seja fiel aos seus métodos, mas realista com relação à maneira de atingi-las. Ou seja, tem que ter metas, tem que saber para onde você vai, mas seja realista, né? Não vá criar metas impossíveis. Então, esses são os 10 mandamentos do intraempreendedor. Será que você tem esses... Você utiliza algum desses mandamentos? Né? Você é uma pessoa intraempreendedora? E aí, falando um pouquinho do professor, da professora intraempreendedora, né? A gente discute que ela tem que ser uma pessoa aberta ao novo. Não pode ter medo do novo, né? E assim, na educação, gente, a gente sabe que a cada momento tem uma novidade. Ah, é BNCC, é metodologias ativas, é tecnologia, sala de aula, aí tem ensino híbrido, tem ensino personalizado, tem várias coisas acontecendo e a gente tem que estar aberto ao novo e arregaçar as mangas para fazer, gente. É isso, tá? Estar atento às oportunidades de melhoria na organização e assumir riscos. É sempre estar olhando as possibilidades. Não é aquela pessoa acomodada, aquele professor acomodado. Poxa, mas o meu aluno está reclamando, está tendo evasão na minha sala de aula ou na escola. O que eu posso fazer? Ah, não é problema meu, é problema do gestor, do coordenador, do diretor. Opa, gente, o problema é nosso. Se responsabilizar e estar atento às oportunidades. Ah, se a gente fizer um projeto que envolva os pais, se os alunos organizarem as reuniões ao invés dos professores, pensar, né, ideias, né? Disposto a experimentar e testar o uso de novas metodologias. A gente acabou de falar aí das metodologias ativas, ensino híbrido. Está disposto a testar. A gente experimenta, testa, avalia, deu resultado, divulga, chama outras pessoas para assistir sua aula. É isso. É tentar quebrar um pouco a regra. Mas a coordenação tem que mandar. Meu, às vezes é você ir lá na sua sala de aula, fazer, testando, mostrando o resultado. Ô, coordenadora, veja só o resultado que eu tive nessa atuação. Você não quer assistir minha aula para ver como foi e dar um feedback? Aí convidar outros professores, outros colegas. É isso, gente. Entende a tecnologia como um meio e não como um fim do processo educativo. Quer dizer, a tecnologia está te ajudando a potencializar a aprendizagem das crianças e dos jovens. É isso, né? Valorize a colaboração, inclusive dos alunos. Gente, se a gente soubesse quantos alunos podem nos ajudar, né, a gente não tem mais. O Paulo Freire já falava, é uma relação horizontal, né? Que a gente mantém com os nossos alunos, tá? Não vertical. Então a gente precisa, cada um pode ensinar, né, um pouco, né? E acho que isso é importante, a gente ter essa escuta. Uma vez eu lembro de um projeto e os alunos montaram uma sala maker numa escola pública, conseguiram recurso e tal. E aí, com a ajuda da diretoria, e aí eles tinham que pensar no como que ia disponibilizar aquela sala, né? Quem ia ficar com a chave. E a diretoria estava quebrando a cabeça, nossa, a chave vai ficar aqui, e aí vai ter que anotar no caderninho. Aí os alunos, não, professor, pelo amor de Deus, caderninho não. A gente tem aqui a agenda do Google, a gente vai montar uma sala lá e as pessoas vão ter que fazer a agenda lá, e a gente vai saber quem que está com a chave, quem que foi o último a atender. Então, quer dizer, os alunos, às vezes, tiveram a resposta muito mais rápida, mais simples e eficiente do que o coordenador, o professor. Então a gente tem que estar escutando essas pessoas. Possui uma escutativa, acho que isso é importantíssimo, e uma liderança compartilhada. Às vezes, tem projetos que você toma frente, mas depois você passa a liderança para outra pessoa, porque aquela pessoa, naquele momento, é mais adequado ela seguir na liderança. É uma liderança compartilhada, que vai avaliando a cada momento, tá, gente? Aprenda com os erros, mas não desista de tentar. A gente tem que sempre estar avaliando, testando, avaliando, monitorando e aprender com os erros e sempre ser persistente, uma competência do intraempreendedor. Reconhece que os resultados positivos são de todos, tá? É esse senso de coletividade, né? Eu acho que é muito importante do professor intraempreendedor, né? Então,
Às vezes a organização não tem essa disponibilidade, mas você pode construir oportunidades e mostrar os resultados. Acho que isso que é importante. E a gente vê hoje com a possibilidade das novas tecnologias, novas metodologias, as instituições se abrindo para o novo. Então, é uma, digamos assim, uma janela de oportunidades aí para os intraempreendedores. E só para a gente ir fechando, a gente tem um estudo de caso aí, né? Eu quero falar um pouquinho desse estudo de caso, que eu acho que é bem interessante, né? Imagine uma escola pública na comunidade de Heliópolis, São Paulo, na qual vandalismo, violência, desinteresse e baixo índice de aprendizagem fazem parte do dia a dia. Comum? Isso? Bem comum, né? E que muros altos separavam a escola do seu entorno. Agora imagine o gestor escolar que encontrou nessa situação difícil uma oportunidade de transformação. Olha só, oportunidade. O ápice foi quando roubaram 21 computadores ainda não instalados dentro da escola. Gente, é isso, né? A atitude do gestor escolar foi percorrer a comunidade informando que os filhos das pessoas de lá tinham sido roubados, e não somente a escola, passando a ir à busca dos equipamentos. Tal atitude não era costumeira na comunidade, quando algum local era roubado, segundo o relato do próprio gestor, né? Até que um grupo de jovens contata o gestor e avisa que vai devolver os computadores, desde que não tenham problemas com a polícia. Aí eles entregaram o computador. Mas o gestor não parou por aí, falou, opa, tem alguma coisa errada, né? Eles não podem roubar a escola é da comunidade. E aí, a partir daí, ele abriu a escola, né, para a comunidade, deu a chave da escola para a comunidade, e falou, a escola é da comunidade, são seus filhos que estão estudando aqui, quero vocês aqui dentro. Então, quebrou todo um ciclo, né? E aí não foi só isso não, gente. E essa escola é uma escola IMF Campos Sales, bem conhecida, né? Ela transformou o currículo, além dessa questão da comunidade, transformou o currículo e valorizou a autonomia dos estudantes, sem medo de inovar. Não foi só o gestor, teve participação de professores, de coordenadores, pessoas que estavam dispostas a arregaçar a manga para mudar. Veja só o que ele fez. A primeira grande decisão foi derrubar as paredes da sala de aula. É uma escola pública, hein? Derrubou as paredes. A cada 3 salas formou-se um salão. A mesa deixou de ser individual e estudantes começaram a se organizar em grupos de 6. Gente, é aprendizagem colaborativa, é aprendizagem por pares, um ensina o outro, às vezes o professor, se você coloca uma pessoa um pouco mais experiente num grupo um pouco mais não tão maduro, você consegue fazer o grupo crescer. São várias estratégias aí, gente. Né? No lugar de um professor por matéria, os docentes começaram a compartilhar a gestão da sala de aula, tá? Então, vários professores atuando nesses projetos desses alunos. Cada salão é acompanhado por 3 professores. Então, não tem aquele professor que é o único detentor do conhecimento. São os 3 ali, estão ali presentes, né? No lugar da aula dispositiva, os estudantes passaram a receber roteiros de estudo. Roteiros de estudo é uma ferramenta bem interessante da sala de aula invertida, vocês já conhecem, do ensino personalizado, nas quais desenvolve percursos de aprendizagem individuais e em grupo sobre os mais diferentes campos do conhecimento. Tá lá, gente, mudou totalmente. E pública, no meio de uma comunidade carente do Heliópolis. Será que outras escolas nessa mesma situação desenvolveriam essa mudança total da metodologia, da forma de se comunicar com a comunidade? Isso foi por causa da competência, digamos assim, intraempreendedora das pessoas dessa escola. Então, a gente sabe que algumas escolas conseguem e outras não. Né? Então, essas competências que têm que ser valorizadas. Né? Então, acho que é uma das coisas. Tem muita coisa bacana, assim, em escolas públicas e particulares, tá, gente? Gostaram dessa história? O que vocês acharam? E aí, só para a gente ir fechando, tá, gente? Então, a gente falou um pouquinho desse intraempreendedor, né? É o empreendedor interno, o corporativo, ele tem aí as competências empreendedoras, das 10 que eu falei lá para vocês, né? Essa questão do autoconhecimento, eu falei da janela de Johari, do locus interno e externo, vocês lembram disso? O colaborador inquieto que busca a melhoria da organização, tá? Então, chama esse
esse cara que não para, né? Está buscando sempre. E isso vai impactar aí na cultura empreendedora na organização, uma organização orgânica, que a gente falou que está aberta, sem hierarquia, com menos hierarquia, digamos assim, o colaborador gerando ideias, que vai trazendo inovação e melhores resultados para a organização. Então, é um ciclo sempre, digamos assim, positivo, né? Virtuoso dentro da organização, quando se valoriza o intraempreendedorismo, tá? Então, a gente vai fechando aí a nossa palestra, e eu só queria saber de vocês se a gente alcançou o objetivo. Possibilitou refletir acerca do professor interempreendedor na gestão educacional, favorecendo o alcance de melhores resultados e a superação dos desafios da instituição educacional? E aí? Espero que sim, né? Só para a gente fechar, acho que eu falei isso lá na apresentação da palestra, mas a gente tem o livro Gestão Educacional Transformadora, da editora CRV, está lá disponível. Eu gostaria de convidá-los a seguir a nossa página, Gestão Educacional Transformadora, no Facebook, e Gestão Educacional _Transforma no Instagram, tá? E agradeço aí a oportunidade de estar falando um pouco sobre esse tema para vocês e agregar aí conhecimentos. Muito obrigado, gente. Até a próxima.